trabalho, então não há absolutamente nenhuma certeza sobre como vai ser o futuro. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Sete e 24, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, terça-feira, 1º de setembro de 2020. Você que está acompanhando o programa pela Folha FM 98,3 ou pelo streaming no Face, muito obrigado, seja bem-vindo, bem-vinda. Inclusive a sua participação interagindo aí conosco é sempre muito bem-vinda. O economista e servidor da UENF, José Alves de Azevedo Neto, é o nosso convidado hoje. Ele vem para falar sobre essa crise financeira. Eu trago o seu bom dia, José Alves, e logo a seguir o Aloysio já starta essa pauta aí, a gente começa a conversar, mas é sempre muito bom poder conversar com você. Temos acompanhado aí, né, os painéis que o Aloysio tem feito através do jornal Folha da Manhã e também aqui, agora pela Folha FM, com esse debate sempre aberto. E ontem teve uma pessoa, antes de trazer o seu bom dia, só rapidamente registrar aqui, eu encontrei na rua e falou: olha, a importância desse debate, a importância desses painéis, a importância de se levantar essa pauta é fundamental. Tem gente já falando comigo, isso um amigo comentando, de que leu e de que já tem uma opinião, de que já tem um pensamento diferenciado daquilo que ele sabia sobre a economia do município. Então, acho que se atingisse a uma pessoa já valesse a pena, com certeza esse trabalho hoje que está sendo desenvolvido pelo Grupo Folha, através aí do Aloysio Abreu Barbosa e de toda essa equipe, né, vai ter, evidentemente, que o melhor dos frutos, que é a conscientização dessa população. Zé, bom dia, obrigado pela sua presença, é um prazer poder recebê-lo aqui, Zé Alves de Azevedo Neto, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Nogueira, bom dia, Aloysio, agradeço aí ao Grupo Folha da Manhã, e ontem eu estava até falando com o Nogueira, e a Folha da Manhã está tendo um papel relevantíssimo nesse processo democrático, desse pós-royalties, podemos colocar assim, oportunizando as diversas correntes de pensamento do município, de expor a sua ideia nesse espaço relevante e que ecoa, porque a Folha realmente é o jornal que tem, né, a confiança do povo campista, né? Então, Luiz, eu quero dar os parabéns a você, a Nogueira, a todos aí que estão vindo aqui na Folha da Manhã, porque nós temos que fazer efetivamente, Luiz, nesse momento, um debate sério sobre campos. Não podemos, meu querido, admitir que venham aqui candidatos com promessas mirabolantes, porque não vão fazer mais escola, mais creche, mais hospitais, não vão fazer sem resolver o quê? A questão financeira e fiscal da prefeitura, sem buscar um relativo ponto de equilíbrio. Caso contrário, é balela. Muito obrigado mais uma vez. Importante esse alerta seu, Zé. Obrigado, bom dia. Muito importante esse alerta seu. Acho que você começou resumindo bem o contexto, né, que a gente estava falando aqui, começou a falar aqui em convenção, né, começar a data para as convenções municipais do Brasil todo começaram, a data foi aberta ontem, né, para as convenções, e vai até dia 16. Então é bom lembrar isso que você falou, esse alerta, né, da realidade financeira, o que ela permite desse debate econômico de campos, que permite trazer esse debate logicamente, pisando na realidade, para o debate político eleitoral, né? Eu concordo de número grau com você. Quem falar que vai fazer isso, aquilo outro, está mentindo, não há condições de fazer. Você botar Adam Smith como prefeito e John Maynard Keynes como vice, não tem jeito. Ou pode botar Marx, depende do gosto, né? Não tem solução. Mas vamos lá. Pergunta que eu abro
todos os blocos, eu já fiz a você em painéis que você participou, como administrar um município cujo o orçamento foi 1,7, o professor Alcimar Chagas estimou em 1,57, o professor Roberto Rosendo falou que 1,57 é até otimista no último painel, também é economista, o professor Alcimar é economista, o professor Roberto Rosendo é economista também. Seja 1,57, 1,7, até menos de 1,57, uma certeza a gente tem. 1,1 bilhão comprometido com folha de pagamento do servidor. Qual é a solução aritmética para isso, Zé? Bom dia. Bom dia. Olha só, é um grande desafio que espera o novo prefeito. O que nós temos hoje, Aloysio, a maior receita da prefeitura, que são os royalties e a participação especial, ex-participação especial, porque ela veio zerada no último trimestre. Muito bem? Então, você tem o quê? A maior despesa é a folha de pessoal que você salientou, 1 bilhão e 100. O prefeito já não paga dentro do mês. E você tem a maior receita caindo, que são os royalties, porque a produção dos poços de petróleo do estado do Rio de Janeiro, aqui da Bacia de Campos, né, se exauriu. A produção agora é negativa. Muito bem? Então, é um desafio muito grande. Se eu tivesse a fórmula, te garanto que eu não ia dar para qualquer um. Eu ia negociá-la, ia cobrar caro. Porque o que nós fizemos, não vou apontar dedo para ninguém que fica feio, né? Nós, sociedade, o que nós fizemos com o município de Campos é imperdoável, meu amigo Aloysio. O que recebemos desde 1999 até 2019. Eu fiz a conta nesse recorte de tempo. Mais de 25 bilhões numa fonte de receita só. 25 bilhões, tirando o ICMS, IPTU, ISS. Muito bem? Então, estamos diante de um dilema. Equacionar a crise fiscal da prefeitura, cujo diagnóstico, eu digo, é queda de receita. É queda de receita, porque a despesa, ela é alta? Mas o grande problema nosso foi por conta da receita que caiu lá em 2014. Muito bem? Se nós estivéssemos com a receita alta, esse programa aqui não teria nenhuma eficiência, porque nós não estaríamos fazendo a discussão sobre essa situação, essa conjuntura de Campos. Muito bem? Então, eu acho o seguinte, a saída para o novo prefeito é diálogo com a sociedade civil organizada. E nós temos que saber, efetivamente, se a sociedade ela quer resolver o problema de Campos, porque não é a nossa prefeitura. O prefeito, Aloysio, ele é gestor da sociedade. É muito simples você apontar, o culpado é fulano de tal, é o prefeito A, B, C. Gente, vamos entender a coisa de forma holística. Somos todos nós. Se a prefeitura não oferecer saúde, se a prefeitura não oferecer educação, não limpar a rua, não tirar o nosso lixo, a culpa é do prefeito? Claro que não. Por quê? Porque toda a sociedade de Campos, quando a mesa estava farta, quando havia um banquete, sentamos todos nós. Sentamos todos nós e comemos fartamente. No início do programa, eu falei com meu amigo Cláudio Nogueira, e você estava entrando. Para resolver de uma forma objetiva essa situação de Campos, eu precisaria de 1 bilhão a mais na conta da prefeitura. Então, se o professor Alcimar, amigo nosso, disse que o orçamento será de 1,5 bilhão, eu precisaria de 2,5 bilhões de orçamento.
mas considerando que o prefeito ia ser austero, ia ser eficiente no gasto público. Só que, Aloysio, se você bota mais 1 bilhão na conta da prefeitura em 2021, a farrinha vai continuar. Me desculpe, os senhores ouvintes, a expressão, volta a farrinha. Então, é uma coisa lamentável eu estar falando sobre isso, tá? E quero reiterar, o novo prefeito vai ter que equacionar a maior despesa, a folha, que não é paga dentro do mês, e a maior receita que está em queda. Só vai conseguir êxito se efetivamente dialogar efetivamente e sair daquela postura arrogante que os prefeitos tinham no passado, de sheiks, verdadeiros sheiks do petróleo. Agora, a sociedade de Campos empobreceu. Não foi a prefeitura, a sociedade está mais pobre. Só para dar números aí, Zé, você deu 25 bilhões no total que Campos recebeu de royalties PE, a conta está correta. Só para dar a cada período, essa matéria de José L. Matias, repórter de economia, excelente repórter da Folha, levantou. Então, como você fez, né? Corrigindo pelo INPC, para você receber dinheiro de hoje, quanto o Campos recebeu em dinheiro de hoje. Pois bem, as PEs começaram a ser pagas em 2000, então vamos contar a parte de 2000. Os royalties começaram a ser pagos no final dos anos 80 e foram subindo, e a partir de 2000, do ano de 2000, foram PEs, né? Campos recebeu o dinheiro de hoje, corrigido pelo INPC, dos governos Arnaldo Viana, de 99 e 2004, em dinheiro de hoje, 4,67 bilhões. Campos, aí Arnaldo, aí foi só Arnaldo. Acho que podia assumir um dia, mas foi basicamente Arnaldo. Nas gestões, aí é Mocaibe, era a maioria, mas também tem parte da gestão campista e pequena parte de Roberto Henriques, a maioria é gestão Mocaibe, de 2005 a 2008, 6,94 bilhões. Campos recebeu nas administrações Rosinha Garotinho, com 2 períodos de Naim, né, de 2009 e 2016, em dinheiro de hoje, 12,06 bilhões. E Campos tinha recebido até o primeiro trimestre de 2020, nesses 3 anos de governo Rafael, 3 anos e um quarto, né? Até o primeiro trimestre, 1,84 bilhão. Somando tudo, já está certo, vai dar 23,67 com 84, vai dar isso mesmo, 25 bilhões. Então a conta é essa, né? Desde que royalties PE começaram a ser pagos. Royalties no final dos anos 80, foi subindo, e PE, que Campos sempre recebeu mais de PE do que de royalties. Se popularizou a expressão royalties, mas Campos sempre recebeu mais de PE, que é participação trimestral, que é trimestral, né? E o royalties mensal. Mas você falou, Zé, em diálogo para o próximo prefeito. O prefeito que foi eleito em novembro, né? Pode ser o mesmo, a gente não sabe. Sem dúvida. Ontem aqui, o reitor da UENF, onde você trabalha, o Raul Palácio, falou em pacto. E defende bastante essa tecla, a necessidade de um pacto entre o prefeito que foi eleito e a sociedade civil, e ele vai mais além. Ele fala que sem esse pacto, qualquer prefeito que fizer o que necessita ser feito vai ser lixado socialmente. Quero saber se você concorda e como você imagina que seria, e se concorda, como é que você imagina que deveria ser esse pacto, ou, nas suas palavras, esse diálogo. Muito bem. Só para a gente começar, o ano que a prefeitura mais recebeu royalties e PE foi no ano de 2012. Atualizados, essa atualização
foi feita por Zé Luiz Viana numa palestra que ele deu em São Paulo, né, fazendo a discussão sobre essa questão dos royalties e tal. Em 2012, Aloysio, Campos recebeu 1 bilhão e 900. Se você pegar de 1999 a 2019, a curva maior, o ponto maior da curva é 2012. 1 bilhão e 900 em valores reais. A palestra do nosso amigo José Luiz Viana da Cruz é a fonte. Muito bem. Eu concordo com o professor Raul Palácio. Esse pacto é o que nós estamos falando, né? O diálogo, sim. Nós temos que chamar os sindicatos, não só do servidor público, os sindicatos em geral, as igrejas, as universidades, os empresários e algumas outras associações de bairros, ou todas, né? E eu estou falando porque são muitas representatividades, muito bem? E sentar para a gente ver uma saída. Você sabe por quê? Vai ser uma dor de parto, porque nós temos que construir, Aloysio, um novo município dentro de uma conjuntura de escassez financeira. Uma coisa, como se usa muito, como exemplo, São Francisco de Itabapoana. Ah, São Francisco, um exemplo. Eu não concordo muito com esse exemplo, não, tá? São Francisco nunca foi rico. Ele tem o quê? Uma economia sustentável, né? Uma economia sustentável, um bom IDH, muito bem? Tá? Agora, uma coisa é você ser bilionário, ser rico, você curtir e a Europa anualmente ou mensalmente, né? Sentar numa mesa e pedir vinho do bom, uísque do bom, e de repente você ficou pobre, cara. É essa a grande questão de Campos. Então, a situação nossa é ímpar. Então, eu acho o seguinte, essa saída, ela tem que ser uma saída, meu amigo Aloysio, orgânica. Ela tem que vir de dentro da sociedade, numa discussão profunda. Porque o novo prefeito, meu amigo Aloysio, ele vai pegar logo de cara 2 folhas atrasadas, mais o valor do 13º salário. Muito bem? A folha de novembro, eu quero queimar a minha língua. Repito, eu quero queimar a minha língua. Eu acho que o nosso prefeito, ele não vai saudá-la. A de novembro. A de dezembro, isso é verdade. A de dezembro não tem jeito porque ela vence em janeiro, 5 de janeiro. Esperamos que fique dinheiro no caixa da prefeitura. Muito bem? Então, meu amigo, o novo prefeito vai ter que renegociar, tá certo? A folha atrasada, tá? E vai ter que entrar já saldando a folha de dezembro, se tiver dinheiro no caixa. Fora as outras despesas, renegociar a dívida com o fornecedor. Você tem o lixo para pagar, você tem que fazer aquisição de remédios, de merenda, férias da educação já em janeiro. Então, meu querido Aloysio, o Raul Palácio, o nosso reitor, ele está com razão. É um pacto. Esse diálogo que eu falo, muito bem, é sentar, porque foi o que ele falou. O futuro prefeito, sozinho, ele não vai fazer nada. E se ousar fazer alguma coisa sozinho, ele será linchado socialmente. Vai ser linchado socialmente. Por quê? Não vai andar. Então, eu gostaria que os candidatos a prefeito, Aloysio, eu como cidadão de Campos, tá certo? Educo os meus filhos aqui, eu quero que os candidatos olhem no olho do eleitor, abra o coração e fale a verdade. Não adianta vir candidato articulado com setores econômicos,
achar que já ganhou a eleição, se porventura vencer e não negociar com a sociedade, esse cidadão vai se dar mal. Reitero, o professor Raul já vaticinou. Será linchado socialmente. Zé, você falou também no sua primeira intervenção, se botar mais 1 bilhão aqui, eu não lembro a expressão que você usou, mas a imagem que me passou, o quê? A farrinha. Não, a farrinha, falou isso. Voltar a farrinha. Mas a imagem que me passou foi jogar água em areia de praia ao meio-dia, né? Que consome muito rápido. É aquela coisa, quando ele ressaca, você pergunta assim, pô, comeu areia? Parece que eu tô com areia por dentro, que eu tomo água, a água não hidrata. E tem algumas perguntas aqui nesse sentido, no streaming, né? Algumas perguntas aqui nesse sentido. Que a... Aqui, Terezinha Bianchi. Professor, como você vê a sociedade que se acostumou a tirar vantagem em tudo, principalmente quando se trata de negociar com a prefeitura? Enfim, vai de conta o que você está falando. Não falo nem leva vantagem em tudo, mas eu tenho feito essas entrevistas, tenho feito com vocês da academia, economistas, especialistas de finanças, tenho feito também com o pessoal do direito, que você vai mexer, entre a questão de servidor, você pode mexer em direito adquirido, né? Então tem que ouvir jurista. Você conversa também com o pessoal das ciências humanas, porque se você falar em enxugar a máquina e possibilidade de enxugar quadro de pessoal, você pode estar falando também possibilidade de diminuição de serviço. Isso tem um aspecto humano, social, que você tem que analisar. Tenho falado com empresários, tenho falado com sindicalistas, ouvi a Elaine Leão do Ciprozep, o Edson Braga do CEP, o José Roberto Crespo do CIMEC, né? Ciprozep, servidores, os dois maiores gargalos, que são professores e médicos, né? Então, você sabe disso, são dois grandes gargalos da Folha, de servidor. E você fala, por exemplo, em aumento de carga tributária. Para o empresário, ele mesma hora ele fala que não. Você fala em possibilidade de corte pessoal ou de equipamento, o sindicalista fala que não. Tem gente que defende até CEPOP Cidade da Criança, que são considerados, assim, quase que universalmente monumentos de desperdício do dinheiro público. Como é que você vai, desse diálogo, como é que você vai equacionar essa coisa? Porque a impressão que me dá, sinceramente, é melhor resumida naquele dito popular: farinha pouca é meu pirão primeiro. Verdade. Como é que faz isso? Olha, você fez um artigo brilhante na Folha da Manhã, há um mês atrás, se não me engano, a luta de classes, né? Os interesses antagônicos, né? Aí que você tem que ter um político experiente, articulado. Não é filho de político, não. O que nós estamos vendo aí, Luiz, nós temos que falar abertamente, e aqui é o foro competente. O que está se vendo aí, Luiz, são as velhas oligarquias com a carinha nova. Um tem olho azul, o outro é igual a um roqueirozinho, muito bem, nem vive na cidade, tá certo? E esse pessoal, eu percebo que quem vai chegar no poder junto com ele, quem está lastreando essas candidaturas, são as respectivas famílias, de A e de B. Eu não quero citar nome aqui, não. Eu apenas reitero. São as oligarquias, as novas oligarquias, ou as velhas oligarquias de carinha nova, que querem administrar uma cidade, um pessoal que já teve no poder,
Eu já tive no poder também, tá? Eu tive no governo Rosinha, antes que jogue alguma pedra em mim aí, eu já tive lá, é a minha história, com muita honra. Fiquei e saí quando eu achei que tinha que sair. Muito bem? Então, nesse jogo de interesse, nessas visões antagônicas, você tem que ter, meu amigo, um prefeito, tá? Que tenha poeira nas costas. Um prefeito que dialogue. Por quê? O empresário não quer mais imposto. Eu também não quero. Eu sou cidadão. O Cláudio Nogueira não quer. Você também não quer. E o servidor também, ele não quer, tá certo? Reduzir o salário dele, uma vantagem pecuniária. É onde entra o quê? A arte da negociação. A arte da negociação. Então, você tem que ter um candidato aí. Os eleitores de Campos terão o quê? Identificar nesse bojo de candidatos aí o que é melhor para Campos. Tá certo? Eu confesso a você, eu, por exemplo, eu estou em dúvida ainda. Eu estou em dúvida. Eu fiz live com alguns amigos que estão se candidatando e tal, mas não tem nada decidido. O meu voto será decidido ainda. Então, eu repito como você botou no seu artigo. Estamos diante de uma luta de classe. Aí entra o quê? Entra um prefeito com sabedoria para articular essas forças antagônicas. Essa é a função do político e você sabe muito bem. Eu sei, Zé, mas o que me parece... Você falou uma coisa grave, eu até queria que você voltasse um pouco. Você projetou atraso de folha de novembro. Eu falei, repito. Você fala isso, essa projeção você se baseia em que, assim, para a gente entender? Que é porque ela é bastante grave. Eu vou pegar um número que não foi nem uma conta minha. Foi do amigo Ranulfo que fez essa conta para a gente. Uma vez que, né, o balancete da prefeitura só foi ainda divulgado de janeiro a abril. Então, segundo nosso amigo Ranulfo, tá certo? Está batendo até dezembro a despesa com a receita. Está no seu limite. Receita com a folha. Muito bem? Então, se você só fizer o pagamento da folha, você vai ter que esquecer a saúde, tá certo? A educação, o lixo e os outros materiais de consumo. Então, pela projeção que o nosso amigo Ranu fez lá em janeiro, agora, em abril que foi divulgado, né, o balancete, eu não sei por que o prefeito está atrasando a publicação, muito bem, ele fez essa conta. Então, eu estou falando, né, em sintonia com outro colega, que tem uma experiência boa no poder público. E ele afirma e assina junto comigo que o prefeito vai deixar 2 folhas mais o 13º salário. Reitero e assino embaixo. Muito bem? Em função dessas contas que o meu amigo e colega Ranulfo fez. Muito bem? Não foi nem eu que fiz, mas eu concordo com ele, porque a gente acompanha a execução orçamentária da prefeitura já há algum tempo. Ranulfo é economista, mas tem experiência de vida pública, mas não foi tão boa assim não, né? Ele não é um prefeito que deixou para ter saudades, por exemplo, só na Barra, né? Ele saiu de lá, chegou a ser afastado na época. Não, mas enfim. Enfim, eu não vou entrar nesse sofisma de discutir fonte. Quais são os dados que apontam para isso? Os dados? Olha Sim. Só. Você tem, por exemplo, o IPTU nosso, tá? É 60 milhões ano. 60 milhões ano, o IPTU. Foi em 2019. Só o lixo
né, usando a fonte da Folha da Manhã, é 75 milhões. É isso mesmo, Luiz? É 75 milhões? Não fiz a matéria, não vou puxar, não posso puxar ela aqui agora. Eu acho que ao ano, tá, é 75 milhões o lixo. Então, só o IPTU não faz o pagamento do contrato do lixo anualmente. Só que esse ano, a arrecadação da prefeitura caiu significativamente. Você sabe por quê? Porque a prefeitura, em função dessa questão do Covid-19, não está recolhendo os impostos. O IPTU, o ISS, existe uma flexibilização em função de uma lei federal aí, tá certo? Ela recebeu uma ajuda do governo federal de 50 milhões, aproximadamente, muito bem? E a receita está muito baixa. É onde eu disse a você, ele já não está pagando a folha no mês. O aposentado, ele já atrasou a folha de inativos. Muito bem? Então... Está sem pagar RPA. Oi? Está sem pagar RPA. Sem pagar o RPA. Eu não estou nem considerando, né, o RPA. Muito bem? Então, meu amigo, eu acho que esses números já me dá um conforto para que eu possa fazer essa previsão. E reitero, não vai pagar a folha de dezembro, de novembro, a de dezembro, você vai saldá-la, né, dia 5 de janeiro, e fica mais a folha relativa, né, ao... salário. Muito bem? Essa é a minha visão. Eu quero queimar minha língua. Eu quero que o nosso amigo, né, Rafael Diniz, tá? Eu quero que ele chegue em dezembro. Olha lá, Zé Alves falou em agosto, Aloysio, lá no seu programa, que eu não ia saldar a folha de novembro e 13º salário. Eu quero que ele fale isso, porque eu sou campista, eu quero que ele seja justo com o servidor, faça o pagamento da folha bonitinho, por quê? O comércio vai sentir, as pessoas vão sentir, os rádios, tá certo? Os meios de comunicação vão sentir também, porque o empresário vai reduzir a mídia divulgatória, muito bem? Então, eu estou fazendo a previsão, não quero aqui, tá certo? Incendiar nada. Eu sei que, Luiz, a situação da prefeitura hoje é muito difícil. Rafael, tá? Ele tem aí as dificuldades no governo dele, mas ele foi o prefeito que chegou no final do ciclo e veio apagar a luz. Ele veio apagar a luz, porque eu disse a você aqui, em 2012, o ano que a prefeitura recebeu mais royalties e a participação especial, 1 bilhão e 900, tá certo? E Rafael recebeu o que agora de PE? 0. Agora, eu não vim aqui fazer uma discussão sobre a gestão Rafael. O que nós podemos fazer é emitir a nossa opinião, fazer algum juízo de valor, muito bem, mas ele pegou no osso. Isso tem que ser dito. Agora, se faltou um traquejo, tá certo? Mais um detalhe aqui ou acolá, aí é uma outra discussão. Mas uma coisa eu reitero, quero queimar a minha língua, tá? Em dezembro, e Rafael pegou a prefeitura no osso. Olha o que ele recebeu e olha os ex-sheik, porque eu não posso chamar Rafael de sheik. Eu não posso chamar, entendeu? Ele é o pós-sheik. Ele ficou olhando para trás aí, né? Ele viu a fortuna e veio apenas o quê, Luiz? Apagar a luz. E digo mais, Aloysio, meu amigo, o doutor Chicão, o nosso amigo, é um homem de sorte. Porque tudo isso aí ia ficar no colo dele. Chicão. Muito bem? E aqueles que apoiaram Chicão
ia virar inimigo dele 6 meses depois. Ia ficar no rádio. Povo de Campos, você me desculpe, eu indiquei o candidato errado. Doutor Chicão, grande abraço para você, meu amigo. Você se salvou de uma. E Rafael, infelizmente, Rafael, você veio apagar a luz, meu amigo. Depois a gente bate um papo, cara. Zé Alves. Aloysio. Não, só para não perder, se me permite, Cláudio. Claro. São quase 8 horas. O Maurício Forel aqui, tem muitas participações aqui no stream, começamos a dar eco a elas. Ele falou aqui, Zé falou, quero queimar a língua. E se falou que queimar a língua, que Zé falou em agosto. Estamos em setembro já, Zé. É setembro, desculpe aí, cara. Primeiro. Você aqui no Nogueira me entrevistando aqui. Mas aí Maurício Batista falou assim, garotinho queimou. Disse que não chegava em abril, mas essa é uma outra realidade, uma pé zerada. Né? E é verdade, porque você fala aí pé zerada, é bom lembrar que desde que o pé começou a ser pago no ano de 2000, é a primeira vez que isso acontece, né? É a primeira vez. E ele coloca aqui, o único companheiro nas costas seria Rafael Diniz, que se encontra dentro dessa realidade, ou o pré-candidato Roberto Henriques. Eu queria, se me permite, Cláudio, com essa conta virar o bloco, são 8 horas. Não, tá tranquilo, e era basicamente isso aí que eu ia falar também, havia pensado nisso, o Maurício também postou o mesmo pensamento, e na verdade, eu só para fechar então, eu fico com o meu lado extremamente otimista, torcendo para que o Zé queime a língua, pelo amor de Deus, novembro e dezembro sem folha. Sempre... Não, eu ouvi ele falando assim. Não fala não, pelo amor de Deus. Não, que eu não sou funcionário. Não foi intenção. Mas ele. Eu não sou servidor de prefeitura, não sou. Né, que a gente está ligado diretamente ao comércio, né? Diretamente. É por isso. Mas vamos lá, vamos ao intervalo. São. Só para. Posso fazer uma analogia só para terminar? Claro, deve. Muita gente discute como é que os dinossauros foram extintos, né? Os dinossauros ficaram aqui alguns milhões de anos, muito mais tempo que a gente, eram seres perfeitos evolutivos, nós éramos um roedorzinho que ficava num oco de árvore chamado musaranho, né? Um animalzinho pequeno, um mamífero. E só que o dinossauro não estocava comida. Ele não estocava comida. Ele nunca teve geladeira, não sabia salgar carne, desidratar alimento. Teve um asteroide que bateu na Terra, ali onde hoje é o Golfo do México, e por isso que ele tem o Triângulo das Bermudas e até avião tem problema ali, barco, porque a pancada foi tão forte que o eixo da Terra ele deu uma entortada, né? Com um impacto, levantou uma nuvem de poeira enorme na Terra, que ficou noite na Terra inteira durante uma ou 2 semanas. Sem luz morre a planta. Sem luz, morre animal que come a planta. Sem luz, morre animal que come a planta e assim vai. É essa sucessão em cadeia que fez Cláudio Nogueira fazer Se for apagar a luz... Eu tô achando que a luz pode ser um trem no fim do túnel, mas eu não quero que seja não. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos sim. Muito bom, muito bom. São 8 horas e 3 minutos. Você está ouvindo a Folha FM 98,3. A gente volta em instantes com o Folha no Ar primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Hoje, conversando com o economista e servidor da UF, José Alves de Azevedo. Guia de